aleijados, cegos, né, dentre outros males, a própria lepra. Mas, queridos irmãos, os males de hoje, quais são? Nós não temos tantas essas incidências, mas quais são? Hoje nós estamos falando das doenças emocionais, das doenças mentais. Nunca houve na história um tempo onde fosse tão necessário como igreja abordarmos esse assunto. E não tem um lugar mais indicado para isso acontecer do que a igreja do Senhor. Podemos falar sobre estes assuntos à luz da palavra de Deus, identificar personagens bíblicos que passaram por situações dificílimas na sua saúde mental, no seu estado emocional. Há muitos personagens aqui. O próprio Cristo, propositalmente, ele diz aos discípulos em um momento, e ele vai ser a última pessoa com quem nós teremos um encontro nesta direção, falando sobre saúde emocional. Jesus, lá, cumprindo o propósito do Pai, mas ele diz aos discípulos, né? Olha, orem comigo aqui, vigiem comigo, porque a minha alma está em profunda angústia. E o fato dele estar lá, logo depois, transpirando sangue, alguns estudiosos entendem que isso se deu por conta do nível da angústia que ele estava passando de fato. Então, isso está presente no texto sagrado também. Há alguns elementos que têm relação com a nossa caminhada com Deus, e há alguns outros elementos que têm relação com a necessidade de um tratamento mesmo, médico, para alcançarmos a cura. E eu gosto de falar disso. Não, pastor, eu acho isso absurdo que você fala um negócio desse, que talvez eu precise de médico. Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, está amarrado. Meus irmãos, que eu vou dizer a você, né? Eu vou dizer a você que teve um pastor, uma situação aqui, um caos, né? Diz que um pastor estava lá ficando carequinha e ele pegou e colocou uma prótese, né? Aí os diáconos, os pastores lá falam para o meu irmão, falam assim, isso não convém, o irmão está estimulando a vaidade. Se Deus lhe permitiu perder o cabelo, é sinal que o irmão deveria permanecer assim. Não colocar essa coisinha que o irmão colocou aí, coisa estranha. Ele pegou e falou, eu vou pedir aos irmãos um tempinho. Não, se o irmão persistir nessa ideia, o irmão vai ser excluído, porque isso é dar asas à vaidade. E ele diz assim, olha, então tá bom, eu vou orar a respeito, podemos reunir depois? Claro. Daí ele orou a respeito, se reuniu depois com a liderança da igreja, falou, queridos, vocês têm razão, né? Já foi lá careca, já tirou. Ele falou assim, vou permanecer assim, só que com o seguinte critério, os irmãos aqui que usam dentadura vão ter que deixar de usar a partir de agora. Né? Você que está usando óculos aí, ó, é melhor você não enxergar bem, mas ficar na condição que Deus te deixou, com o seu problema de visão aí. Estamos combinados assim, meus irmãos, então? Os que não têm dente ficam banguela, e os que estão meio cegueta aí ficam sem ver. E eu fico sem minha peruquinha. O que vocês acham da ideia? Eu falei, irmãos, vamos reconsiderar. Irmãos, essa fala me lembra que não importa se o que você vai precisar é apenas jejuar, orar e esperar no Senhor, ou se você vai precisar de um auxílio em relação à sua essência, né? As substâncias talvez que faltem no seu organismo que travem e tragam algum tipo de deficiência. Mas só investigando, só tendo humildade o suficiente para colocar isso diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ficar aqui nessa arrogância. Minha querida sogra, falecida já, Dona Iraíde, Dona Iraíde era uma mulher de fé e ela queria que todas as coisas fossem conquistadas através da oração. De repente, parou umas pedras na vesícula dela lá e ela falou, não, estou em oração, estou em oração, estou em oração. E a pedra quase deu lá a pancreatite, né? Porque se ela é pequenininha, ela corre, né? Ela entope, pode dar uma pancreatite, aí vai dar oi para Jesus ao vivo e a cores, né? Lá. E aí, queridos, eu sei que ela estava persistente em oração, de repente a situação ficou grave, ela foi internada, e os filhos, que graças a Deus estavam todos bem empregados, tiveram condições de auxiliá-la e pagar aquele procedimento todo. E ela ficou muito bem cuidada no hospital particular, você sabe como é que a coisa muda de figura. E lá ela estava frustrada pós-operação, porque Jesus não havia curado. Ela não entendeu, né, que Deus havia dado recursos aos seus filhos para que eles pudessem ser canal de bênção, e a cura veio neste formato, veio através
daquela equipe médica. E graças ao Senhor, depois daquilo, aquele mal não a afligiu mais, né? Então Deus vai usar as suas ferramentas e nós precisamos ter humildade suficiente para acolher essas ferramentas. Mas sempre, 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 nós vamos começar pela oração, pela palavra de Deus, pela busca no Senhor, né? Em jejum, oração. Muitas das coisas sabemos. O próprio Senhor fará através das suas ferramentas. Mas haverá momentos que Deus usará os servos que Ele levantou para este propósito. E você já ouviu, mas vai ouvir de novo. Lembre-se, apóstolo Paulo, homem de fé, tremendo, curou muitos no processo da sua caminhada. Termina com alguém ao seu lado que tinha uma determinada profissão, que era qual? Médico. Mostrando o quê? A dependência dele também, do auxílio de um profissional nessa área, no momento da sua velhice. Queridos, então temos os elementos. A palavra de Deus não nos deixa sem orientação. Por isso, bênção do Senhor podermos tratar dessas coisas e buscar no Senhor as respostas que estão vinculadas à nossa vida espiritual. E buscar no Senhor também a resposta daquelas que precisamos sair destes arraiais aqui e buscar auxílio daqueles que estudaram, e muitos deles cristãos, inclusive, para ser canal de bênção na nossa vida. Sem mais, então, delongas, queridos, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 5. Perdão, 2, para termos uma noção melhor aqui. Até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, perdão, deixa eu mudar aqui a versão, prefiro Almeida século 21, só um momentinho. Almeida século 21. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem, se até amanhã, essas horas, eu não tiver feito com a tua vida o que fizeste com a deles. Quando ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Mas entrou pelo deserto o caminho de um dia e sentou-se debaixo de um arbusto. Pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E, deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Ele olhou para a sua cabeceira, havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou-se a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força deste alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui? Então ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse, vem para fora, sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou em um grande e forte vento, que parava sobre os montes, e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia, Elias, que fazes aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar-me a vida. Então o Senhor lhe disse, vai e volta de onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar.
O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixareis 7.000 em Israel, de todos os joelhos que não se prostraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou. Até aqui, nós vamos agradecer ao Senhor pela leitura da palavra. Pai eterno, nós louvamos ao teu nome pela palavra que nós lemos neste momento. E a tua palavra nos diz que ela própria, por si, já tem poder, Senhor, para discernir o que está na nossa mente, nosso coração e nos orientar para avançar em nossa vida como servos do Senhor. Pedimos agora, então, a instrumentalidade para identificar pontos aqui que colaborem com a nossa saúde emocional, com as questões relacionadas à depressão, síndrome do pânico, fuga, para que sejamos curados. Em nome de Jesus. Amém. E talvez, né, irmãos, me ocorreu agora, talvez você pense, né, mas eu não estou passando por uma dessas coisas aqui, isso não tem muita relação comigo. Já passou em algum momento, né? Talvez você não tenha tendência à depressão de fato, é uma coisa meio da gente mesmo, né? Tem gente que pode passar por qualquer perrengue, vai ficar um pouco angustiado, mas não chega nesse nível de entrar em depressão, assim, daquele de se isolar e tudo mais. Mas não se engane. Não faz como aqueles fazem. Olha só, assim, enfurnado naquele quarto. Olha, em cima daquela cama. Olha, não sai daquele celular. Enfim, né? Mas há outras formas em que nós também manifestamos as nossas fugas. Então, pode ser que você não esteja passando agora, mas se você é um homem e uma mulher de Deus, você irá passar. E eu falo isso não com um desejo, mas com uma consciência de que vai acontecer. Porque, irmãos, nós crentes, o texto sagrado diz, é prata, é ouro, purificação, é no fogo, não tem outro jeito. É assim que Deus trabalha conosco, e você sabe disso. Você tem poucas coisas para dizer sobre, olha, naquele aniversário do meu filho, olha quantas lições Deus me deu. Ah, na formatura do meu filho, quantas lições o Senhor mostrou naquele dia. Não foi, não, né? Não foi. As lições foram no processo, do preparo do aniversário, nos conflitos com o seu cônjuge, né? Nas questões dessa lista de quem vem e não vem, os parentes que bebem, os que não bebem, ali que estava se construindo algumas coisas. A formatura não foi o momento de você pensar nessas coisas, mas sim orar, Senhor, eu não tenho a parcela do próximo mês da faculdade. Deus, dá jeito nisso aqui. Eu não tenho como ir, Senhor. Como é que eu vou fazer? Senhor, está em conflito, doença aqui em casa, mas eu não posso parar esse curso, senão vou perder o investimento. É aqui que as coisas foram construídas, mas não na celebração, mas no processo. Irmãos, então, guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, mesmo que você não esteja necessariamente passando por elas agora, porque elas vão te socorrer no momento da angústia. E é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Ela fica armazenada no nosso coração, e quando você passa pela hora ruim, ela te socorre, e você nem lembra. Nossa, Deus, que interessante, apesar de tudo, eu sinto uma paz, da instrução da palavra de Deus que está aqui, está processando a tua mente no teu coração e dando condições de você avançar. Irmãos, Elias aqui, você sabe o contexto. Elias vai a uma idolatria terrível em Israel, ele vai lá, pede que desça fogo do céu, vem fogo do céu, ele mata todos os profetas de Baal, e Acabe, o rei de Israel, vendo tudo aquilo, muito, como é que eu posso dizer, uma personalidade muito fraca, um homem sem caráter, um homem fraco, e ele vai e narra isso à sua esposa, essa sim de temperamento forte, terrível, mulher brava, que Deus tenha misericórdia. E ela diz assim, avisa Eliseu, você não fez nada, né, seu banana? Mas eu vou fazer, não está no texto sagrado, mas eu imagino que alguma coisa do gênero aconteceu. Irmãos, e ele pega e dá um recado, seguinte, minha mulher falou, coisa linda, né? Minha esposa falou que, assim, tu tá lascado. O que você fez com os profetas agora, ela vai fazer com você também. E aqui, irmãos, começa um processo, um gatilho na vida dele relacionado à sua própria família. Muito provavelmente a figura de uma mãe, ou de uma discipuladora, ou de uma avó, ou alguém por quem ele nutria respeito e que provavelmente, isso é uma análise mais psicológica, onde provavelmente ele tinha medo.
E a fala de vários homens, de vários profetas, fazem diferença nenhuma para Elias. Contudo, quando uma mulher diz que o fará, isso provoca um gatilho no seu coração. E aqui Deus permitiu que isso acontecesse, para que nós soubéssemos que isto é possível quando nós temos algumas demandas. E as demandas dele não paravam aqui, eles dão mais indícios para a gente deste problema familiar. O outro é o fato dele dizer que, quando está em fuga, eu não sou melhor que os meus pais. Opa, como assim? Não sou melhor que os meus pais? A referência de testemunho da sua família não trazia à sua mente coisas boas. E muito provavelmente ele julgou a sua família no passado. E quando ele se vê em fuga, em depressão, ele pensa assim: e eu que achei que era melhor que os meus pais, pois por estar servindo ao Senhor, onde eu estou agora, em fuga, sem conseguir me levantar, então eu não sou melhor que os meus pais, mostrando algo negativo no testemunho destes pais. Esse é o cenário deste homem. E Deus começa a fazer algumas coisas aqui na vida dele que são importantes para nós entendermos e nos libertarmos. Mas vamos lá. Então ele passa por essa fadiga, né, meus irmãos, emocional e espiritual, que o leva aos sintomas da depressão nítidos. Nós vimos que Ana tem elementos de depressão, mas muito mais de angústia, decepção, vergonha. Elias não. O sentimento, a forma que ele está agindo aqui, nos mostra a depressão em todos os seus processos. É impressionante aqui como isso é presente. Mas ele passa por essa fadiga, ele viu grandes coisas, Deus fazendo grandes coisas, e ele se esgota, irmãos, se esgota assim. E quando aquela notícia vem de Jezabel, e que ele gatilho é dado, ele foge, por conta do medo. Apesar de ter visto Deus, ter visto o poder de Deus em atuação, ele foge. E ele se isola. Nós vemos aí no texto que acabamos de ler, que ele vai, né, primeiro para um deserto, fica debaixo de uma árvore, depois ele vai ainda para uma caverna. O nível do isolamento cada vez mais intenso, né? Parece Jonas no processo da sua fuga, né? Aqueles que entendem um pouco de geografia dizem que ele está em determinada cidade, ele desce. Ele desce da cidade que ele está, ele desce para a portuária, ele desce para um navio, ele desce para a parte das profundezas ali, né, do próprio navio lá, e depois ele vai para as profundezas do mar. Um homem em fuga. Um homem, no caso dele, não só o medo, mas também o ódio que ele tinha por Nínive, pelos ninivitas, o leva a essa situação. Ele também começa a fugir e se isolar. E lá ele vai parar naquela caverna. E aí, meus irmãos, o que nos interessa aqui, com todo esse processo, o que começa a acontecer aqui? Deus começa o processo da sua restauração. Eu acho que há 3 semanas atrás está a mensagem onde nós trabalhamos mais aqui a vida de Elias nesta caminhada, nas coisas que ele passou neste momento aqui. Eu quero desafiar você, se isso te interessa, a ir para a mensagem de domingo de manhã, se eu não me engano, 3 semanas atrás, tá? Onde eu acho que está lá, saúde mental, algo assim como título. Então procure lá no YouTube. Você vai encontrar. Querido irmão, mas hoje eu quero, então, dar um foco mais aqui nessa aplicação do que Deus faz com ele. Esse processo de fuga, eu anotei aqui só alguns detalhes ainda, esse processo de fuga ele pode se dar de várias formas, tá, irmãos? A gente acha que, às vezes, fuga seria apenas largar aquele emprego, porque, afinal de contas, o ambiente é nocivo, recuar diante de desafios que a vida nos dá, enfim, né? A gente acha que fuga realmente só esta física e direta de uma situação adversa, de relacionamentos ruins, né? Relacionamentos tóxicos, né? Acha que a fuga é só isso. Não, tem vários tipos de fuga. Tem fuga que é o próprio pecado. Tem fuga que não é física, é a fuga em direção ao pecado. Os exageros relacionados a redes sociais. Irmãos, é absurdo o quanto as pessoas depressivas, você acha que ela não está depressiva, sabe por quê? Pelo número de posts dela. Mas o irmão não está mal? Mas engraçado, a atividade da rede social dele continua a mesma. Você já notou isso?
Por quê? Porque a fuga é do contato, é das pessoas, é da produção, é de servir ao Senhor e frutificar para Ele. Mas continua isolando-se, é uma maneira de isolamento. Parece que está bem, mas não está. A própria pornografia, hobbies também, né? Os passeios se intensificam mais, né? As nossas saídas elas ficam maiores, porque a gente não quer mais aqueles ambientes que, de alguma maneira, nos parecem tóxicos. E aí o lazer é uma resposta. Ou seja, a gente quer uma caverna, um lugar onde ninguém venha nos importunar e onde o crescimento não existe. Mas é confortável, né? É confortável. Então, há vários tipos de fuga, não só físicas, né? Mas fugas também em relação à maneira que nós nos comportamos. E ele aqui foge, né, por medo e vai para um lugar confortável, porém infrutífero. Ele abandona a comunhão, busca a própria morte. E Deus, que é o Senhor da história, não o ouve. Não dá o que Ele quer, mas dá o que Ele precisa de fato. O que Deus fez com ele? O verso 1 ao 5 ao 8 nos dizem da provisão do alimento. A gente falou sobre isso. Mas Deus proveu o alimento antes de tratar a alma dele. Muitas vezes esse cuidado, então, é algo importantíssimo. Irmãos, mês passado, eu e você precisamos cuidar da nossa saúde, irmãos. Precisamos nos alimentar direito. Precisamos descansar. Eu ainda vou trazer para a igreja aqui, em algum momento das mensagens, um livro, ontem conversando com a missionária Ivânia, trocando mensagem só. Ela me relembrou de um livro que eu havia indicado a ela e eu na época, levei ela, o pastor Rocha, numa conferência lá da espiritualidade emocionalmente saudável, Peter Escaseiro, um americano. E neste livro ele trata um capítulo inteiro sobre a importância do descanso. Deste dia que Deus separou para o homem descansar e que a gente fica brigando com adventistas e batistas do sétimo dia, mas que Deus não abriu mão. Só que nós não estamos presos a um dia, que é o sábado, mas que Deus determinou que você e eu tenhamos o dia do descanso, Ele determinou, e isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. E a gente negligencia isso muitas vezes. Não, mas é que as contas estão chegando. Nós precisamos lembrar desse tempo. E que não é um tempo, descanso e você faz vínculo com só espiritualidade. Não, é de satisfação. É de confiança, de que Deus está cuidando dos outros 6. E aquele é meu. Deus me deu para desfrutar. Para fazer como Deus quando olha a sua criação. Eita, eis que Ele viu que era tudo muito bom. Desfrutar. Irmãos, guarde isso no coração, nós vamos procurar falar mais disso. Isso é importantíssimo, porque é uma demonstração de fé da minha parte, a consciência de que naquele dia que eu estou desfrutando com a minha família, ou às vezes até o combinado com a família é diferente. Vocês me estressam muito. E eles vão falar, e nós nos estressamos com você também, pai. Então, vamos fazer assim, vamos bolar alguma coisa aqui que satisfaça a todos. O que vocês gostam? Eu quero jogar esse negócio aqui, que eu gosto. Então, tá bom, tem o joguinho. Eu vou me isolar, eu quero ver um filminho, eu vou para o cinema, beleza. E você, né, tem parente aí também para nos abençoar, fica com as crianças aí. E vai dar um tempo lá. Eu queria ir com o parque com você. Então tá bom, é o seu descanso. Vamos lá, vamos levar, vai para o parque. Mas fazer algo de fato que nos remeta a esse descanso e que renove as nossas pilhas e que demonstre a confiança no Senhor. Então Deus dá a ele descanso e também sustento. Cuide do seu descanso, cuide da maneira que você está se alimentando. Eu devo cuidar a maneira que eu estou cuidando do meu corpo. Os médicos dizem, irmãos, que há vários gatilhos para a área da nossa vida, que eles estão vinculados com esta indisciplina nossa. Você acha que o problema está aqui? Não está, ele é comportamental. A gente está alimentando o jeito errado de fazer as coisas e depois quer que a mente nos dê paz. Não dá, fica lá no subconsciente, lá martelando. Eu não devia ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Você acha que isso dá paz para você? Não dá. Então, o que seria melhor? Não, em nome de Jesus, deixa eu me ajustar com isso aqui. Porque isso aqui, perdoem o termo, está me infernizando. Está tirando a minha paz. E faz o quê?
o ciclo nocivo. Eu descanso menos, me alimento mais, mal, e aí, outra fuga. Sabe o quê? Eu tenho a eternidade para ser esqueleto. Né? E aí eu vou lá, marca mesmo aí a pizzada. Aí não vai ser da de vintão, não, vai ser da cara mesmo. E aí, irmãos, né? Daí uma hora dessa a gente vai morrer mesmo. Não morre, irmão, dá trabalho para os outros. Deus nos dê graça, irmãos, descanso e um sustento, né, saudável. Mas foi pão, carboidrato, mas andou 40 dias, né? Então, poxa vida. Queimou aquilo. E fora que o carboidrato daquele tempo era extremamente mais saudável que o nosso desses dias. Deus dá descanso a ele. Você precisa descansar. Não se cobre tanto. Às vezes você dizer assim, olha, vou dar um tiro no meu pé agora aqui, liderança da igreja, me perdoe. Às vezes vale mais a pena, querido, você dizer assim, olha, eu preciso de um tempo. Está puxado para mim, para minha família. Eu preciso de um tempo. Eu preciso abrir mão de um ministério. Às vezes vai ser necessário. Porque se você me disser, eu sou aquele que o irmão Ronaldo falou, não peguei na Bíblia essa semana, nem nesse mês. Minha família, a gente já não ora mais juntos. Assuntos relacionados ao Senhor em casa não rola. Então, está desse jeito a minha casa. Digo a você, em nome de Jesus. Se for necessário, então, nós vamos ter um problema aqui. Mas é melhor que se diga, eu preciso de um tempo. Mais um tempo para ter a restauração do seu tempo devocional pessoal, que vai repercutir no familiar, e que aí sim vai trazer um homem e uma mulher, um jovem, que faz diferença com o que fala, porque tem comunhão com o seu Senhor e está descansado nele. Não é difícil nos envolvermos com atividades da igreja. As atividades da igreja, elas são um placebo maravilhoso. Porque aí a gente termina o dia fadigado, né? Assim, foi bênção hoje, né? Será que foi? Ou você só queimou calorias? Porque o tempo com Deus mesmo, de fato, não existiu. Descanso e sustento. Ouvindo a voz de Deus, irmãos, em comunhão com Ele. E aqui o segundo ponto. Então ele descansa, irmãos, né? E ele busca um sustento. Ali, Deus dá a ele o sustento, o alimento, proveu o alimento para ele. Então tem um cuidado aqui da parte de Deus nesse sentido também. E algumas vezes é o contrário. Tem pessoas que estão se alimentando mal por conta dessa angústia e tristeza. Aquela palavrinha dos familiares, come alguma coisinha pelo menos, filho. Come, filha. Come, amor. Pelo menos um pouquinho, né? Amém, amém. É isso. Às vezes está tão mal que não está querendo nem se alimentar. E é remédio daqui, é remédio dali. Misericórdia, né? Então dá ouvido sim, essa palavra carinhosa do seu familiar e se alimente direito. Você que não está nem conseguindo fazer isso. Segunda coisa que acontece aqui é todo o processo do cuidado de Deus, você viu? Apesar de ele estar em fuga, estar na caverna, Deus está cuidando dele. E o 9 ao 13 nos mostram a manifestação de Deus naquela brisa mansa e suave. Ele ouve a voz de Deus. Mesmo lá naquela caverna, mesmo em fuga, mesmo com todos os próprios julgamentos da sua família, da sua própria capacidade. E uma outra coisa que acontece também no processo do isolamento é a gente achar que a gente é a vítima. Só estou eu aqui, Senhor. Mataram teus profetas, estão tentando me matar, não sobrou mais ninguém. É isso que a fuga faz com a gente também. A gente se vitimiza e acha que a resposta está nessas coisas. E, irmãos, que tragédia é, né, para nós. Deus, tudo que Ele faz através de comunidade, através da sua igreja. Tem um pastor envolvido, tem discipulador envolvido, tem irmãos envolvidos. Tudo que Deus faz está vinculado com comunidade. Isolamento e a prática do isolamento só para buscar o Senhor em oração, para logo depois sair e restaurar a comunhão. Não é para outra coisa, né? Então é tempo de isolamento, oração, jejum, para voltar para a minha comunidade e desfrutar da comunhão e poder servi-lo. Então ele ouve a voz de Deus que se manifesta aqui de maneira mansa e suave, querendo tratar o seu próprio coração e dar algumas recomendações para ele. Ouvir a voz de Deus sempre e pedir ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça deste processo? Receber a instrução da palavra é maravilhoso, mas permitir que esta palavra transforme o nosso comportamento, irmãos, de verdade, de verdade.
E o que eu falo? Nossa, mas pastor, eu até brinquei lá com o irmão Ronaldo, na visita com a irmã Andresa, também eu falei assim, eu tenho procurado obedecer às coisas que Deus tem falado na sua palavra, né? Mas, irmãos, eu estou na leitura bíblica anual, é muita coisa para obedecer. E depois tem que pregar para os irmãos aqui, tem mais coisas para obedecer ainda. Eu falei, o Senhor do céu, muita coisa. Daqui a pouco o Senhor vai me chamar, então, como Enoque. Né? Vem para cá, rapaz, que você está se esforçando, mas leva na carruagem de fogo, como aconteceu aqui com Elias. Porque é muita coisa. Mas o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração para dizer ao seu coração. Veja dessas coisas o que de fato está complicado. Irmãos, a gente tem a tendência de fazer assim, né? A gente pega e acha que tem que resolver tudo, né? Daí a gente sai dando tiro para tudo que é lado, né? Então, cheguei aqui, ó. Vamos fazer de conta que o ambiente do templo aqui é o meu ambiente espiritual. Já esgotou meu tempo aqui. Então eu estou aqui, nossa, eu tenho que tirar esse copo daqui. Não, mas esse tablet está meio mal colocado. Depois tem que tirar essa mesa, tirar essa vaso daqui. Não, mas é importante que esse gasofilaço vai lá para o canto também. Irmãos, eu fui chamado agora, neste momento, para ministrar a palavra. É sobre isso que eu devo focar. O que Deus está falando com você? Que não é a água, não é a mesa, não é o gasofilácio, mas é uma área da sua vida que Deus quer tratar, quer te transformar. Só que sabe o que você está fazendo? Você está muito zeloso em dar um jeito nesta água, muito zeloso em dar um jeito nesta mesa e naquilo ali, mas você não está de fato aplicando tempo genuíno de qualidade naquilo que Deus te determinou para fazer dentro da tua casa, da sua vida espiritual. E aí, irmãos, a voz de Deus vem, mas Elias, apesar de toda essa angústia, ele ouve a voz do Senhor, e não em trovões, e não em tempestades, mas ele ouve a voz do Senhor, mansa e suave. Ele estava disponível para ouvi-la, apesar da sua inquietação, e isso gerou transformação. Parte dos problemas que passamos estão relacionados com isso. Veio uma palavra no nosso coração, olha, teu problema é esse aqui, você precisa colocar isso diante do Senhor. Aí a gente vai para as coisas satélites e faz um monte de coisa e nenhuma delas nos traz satisfação. Porque o que Deus quer é aquilo que Ele já determinou no teu coração, é aquilo que o teu peito queima e que você foge. A gente foge ou não foge das tarefas mais difíceis? No trabalho, né, tal, tem aquele relatório para fazer, meu Deus do céu. Não, mas espera aí. Não, mas tem aqui, também aqui, tem que paginar esse processo aqui. Eu vou paginar esse processo. Mas não resolve de fato aquilo que precisa ser feito. Resolveu? Não resolveu. De repente está o chefe lá. E o meu relatório? As monografias das faculdades que o digam, né? Que trabalham, estou terminando o curso, mas e a monografia, homem do céu? E a gente fica se enrolando, né? Nós precisamos resolver as coisas que Deus nos determinou para resolver, e elas são a essência. Você já tomou uma decisão por Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Já disse a Ele, olha, Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Este é o primeiro passo. Se você ainda não tomou esse passo, mas está visitando igrejas, indo para lá e para cá, eu digo a você, você está fazendo algo que não é a essência do que Deus quer para a sua vida. Ele entregou a sua vida na cruz, como foi ministrado agora na ceia, para te salvar. E mediante o arrependimento dos seus pecados e a confissão dele como Senhor e Salvador da sua vida e a entrega da sua vida a Ele, garantem que você recebe a vida eterna, que Ele conquistou na cruz por você. E aí você vai para as demais coisas. E você que já é de Jesus, sabe do que eu estou falando. Tem a convicção da salvação, mas ao mesmo tempo está vivendo os processos para cada vez mais ouvir a voz de Deus e procurar obedecê-la. A voz de Deus, não os elementos satélites. E Deus faz mais uma coisa com ele. Então Deus dá descanso, permite que ele descanse, permite que ele seja sustentado pela própria mão do Senhor. Deus fala com ele, ele ouve. E também Deus dá a ele, 15 ao 18, uma nova missão. Então, irmãos, fecho com esse ponto. Deus tem uma missão para todos os servos dele, independente da sua capacidade, dos seus talentos. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor, que tem o Espírito Santo no seu coração, tem um chamado para um propósito. Todos, todos. Você tem, eu tenho,
todos nós temos. E nós devemos identificar qual é. Lembram, semana passada, Ana, o que Ana ministrou ao nosso coração? Ela queria engravidar, ter um filho, que a sua vergonha ficasse para trás. Mas o que Deus dá a ela? Um propósito maior. Ana abre mão de ser só mãe. Ana abre mão de só engravidar. Ela descobriu. Espera aí. E naquele momento que Eli diz a ela que o Senhor conceda o seu desejo, aquilo pelo que você está orando. Naquele momento ela ora diferente. E ela diz assim: Senhor, se me deres um filho, ele será teu, não mais meu. E com 3 anos de idade, essa criança é entregue no templo para ser cuidada por Eli e pelos seus filhos. Sabe o que ela fez? O mesmo que Deus fez com Elias. Tirou todo aquele momento que ele estava vivendo para aquele... Elias, para de olhar para... Sai da caverna. A caverna é um lugar de bloqueio de visão, de bloqueio de planos e de propósitos de Deus. Pode entrar, mas tem que sair logo, porque ele é escuro. A caverna é escura, ela bloqueia a visão. Tem que sair. E Deus faz ele sair, se manifesta e diz assim: vá que eu tenho missão para você. O restaura, dizendo para ele voltar ao caminho que ele fez, ou seja, rapaz, você foi pior que os teus pais, não me interessa. Faz o teu caminho de volta, perdoe, libere perdão, seja perdoado e retome o teu caminho. Não está sozinho não, tem 7.000 esperando. Tem Eliseu, que tu deixou na beira do deserto lá, né, rapaz? Como tu está sozinho? Ele ia com você que deixou ele. E quando a gente vê João Batista e quando a gente vê Jesus, a figura de Cristo e de João Batista estão vinculadas com Elias. Exatamente, com Elias. Por quê, irmãos? Justamente pela forma que ele trabalha isso. Elias foi um dos únicos profetas que nós vemos no Antigo Testamento, onde a gente vê um discípulo do lado dele, que gera depois discípulos também. Elias traz uma mensagem para nós, porque o próprio João Batista tinha discípulos. E Jesus tinha discípulos. Por isso, sob o espírito de Elias, porque ele entendeu que o que ele tinha era para um propósito maior. E é isso que Deus restaura no coração dele. Você tem um propósito maior do que as perdas que você está acumulando no teu coração. Você tem um propósito maior do que o ministério que talvez você esteja cuidando na sua igreja. Deus tem um propósito maior para a vida de cada um de nós. E parte das nossas dores, irmãos, parte das nossas dores, elas estão vinculadas com projetos que são apenas nossos, cavernas que a gente se isolou, fica olhando para elas, e Deus não está nesse negócio. E nós não conseguimos desfrutar da alegria que vem do Espírito Santo de Deus, quando dizemos: Senhor, eu quero sim o filho, mas é para o louvor da tua glória. Eu quero avançar nessa área, mas para o louvor da tua glória. Ao resgate da visão de Deus, saímos da caverna, e a alegria, irmãos, é restaurada em nosso coração, em nossa vida, e é uma alegria contagiante, porque nós estamos na vontade de Deus. E, irmãos, pasmem, de muitas situações de angústia, depressão, tristeza, serem deixadas para trás. Porque tudo aquilo que você quer não precisa acontecer do jeito que você quer. Não precisa. Para você ter alegria no Espírito Santo, alegria no Senhor. Não precisa. O que precisa é presença. Presença de Deus. É isso que nós carecemos. Estas coisas que vão nos levar ao projeto maior. E aí, irmãos, o que Jesus diz? Todas as demais coisas... Você está entendendo? Irmãos, pensa nisso sempre. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Sempre olhou para Ele, irmãos, buscou foco nele. Ele vai nos mostrando as demais coisas. E aí, caiu a taça aqui, meu Deus, sujou aqui. Ai, Deus, depois a gente seca. Vamos embora, vamos para frente. Não tem coisas que nos derrubem. Podem nos levar para um momento de isolamento, de uma tristeza, mas a gente fala com o Senhor, volta a olhar os propósitos de Deus e levanta, e vence, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e a alegria é restaurada em nosso coração, irmãos.
pelo Espírito Santo de Deus, mas não pelas circunstâncias da vida. Mas porque Deus nos dá essa alegria. Irmãos, este é o Espírito da palavra do Senhor para nos restaurar. O que vem da parte do Senhor para nós estão vinculados com estes passos. É descanso no Senhor. É assim, buscarmos entender que parte dos nossos traumas refaz o caminho, libera perdão logo, se livra disso e busque fazer minha vontade, busque o propósito maior que eu tenho para o teu coração, para a tua vida. E eu vou mostrar para você coisas grandes, insondáveis, que você nem consegue imaginar da minha parte para o teu coração. É esse Senhor aqui nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Querido irmão, querida irmã, quero desafiar você a descansar do Senhor. Cuide também da sua saúde, como nós temos falado aqui. Sim. Ah, mas está tão difícil, eu não tenho dúvida que há pessoas ao teu redor que podem te ajudar nesse processo. Entes queridos, irmãos. Então cuide, mas descanse no Senhor. Para depois você conseguir se levantar, vá à palavra de Deus. Procure não deixar a comunhão, em nome de Jesus. Também, querido irmão, querida irmã, ouça a voz de Deus, através da sua palavra, através de pregações, mas não ouça querendo resolver as coisas superficiais, satélites. Veja o que Deus está te falando. Qual é a área que precisa de empenho, dedicação, apesar da dificuldade. Trilhe neste caminho e Ele vai te ajudar nas demais coisas, restaurando a sua alegria. E busque no Senhor. Busque no Senhor. Qual é o propósito maior da sua vida? O que Deus quer de você, relacionado à sua família, seus negócios, seus estudos, sua vida de comunhão? Busque qual é, Senhor, o teu propósito. O que o Senhor deseja da minha vida? Eu quero me consagrar ao Senhor. Irmãos, no processo de ouvir a voz de Deus, há ferramentas que Deus nos dá. E nós vamos ver agora, logo após essa oração, um videozinho de uma ferramenta que tem sido canal de bênção na vida de muitos. E que foi bênção na vida de uma família da nossa igreja. E agora nós vamos ouvir o pai, o esposo, o homem de Deus, que tem sido trabalhado pelo Senhor, ouvindo a voz de Deus e caminhando nessa direção. Não que ele tenha alcançado todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, mas continua prosseguindo, o louvor da glória de Deus. Deus eterno, nós estamos aqui como igreja do Senhor, buscando o teu propósito, buscando a tua orientação para a nossa vida, buscando ferramentas do Senhor para o nosso coração, ouvindo a tua voz, descansando do Senhor, entendendo os projetos e os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Deus, obrigado por Ana, obrigado agora por Elias, que falaram ao nosso coração e que vão nos ajudar, através da maneira que o Senhor tratou o coração deles, a tratar também o nosso coração. Deus, nós queremos ser estes, como Elias quando sai da caverna, cheios da tua presença, do propósito do Senhor, e hoje estamos falando dele, aquele Deus que o próprio João Batista e o próprio Cristo se vincularam, Pai, ao falar sobre os seus ministérios, dada a forma marcante que o Senhor usou. Queremos te agradecer por isso, por este homem que está nos discipulando nesta manhã, e que o Senhor use as nossas vidas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Veja esse vídeo de uma ferramenta que pode te ajudar nesse processo. Olá, irmãos. Meu nome é Gustavo e sou filho amado de Deus e luto contra ansiedade, depressão, pensamentos de morte, mentira, cobiça, inveja e fofoca e muitas outras coisas, mas graças a Deus estou livre por hoje. Eu vim gravar esse vídeo para falar como o Celebrando a Restauração foi importante para mim, né, no ano passado.
E se tem alguma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que todos nós carregamos feridas, maus hábitos e traumas. Alguns são evidentes, outros estão enraizados, né, que a gente nem percebe quanto afeta a gente. Quando eu comecei o CR, eu não tinha ideia do impacto que esse ministério ia ter na minha vida, né? O CR, ele não é só um programa de recuperação, é um processo de transformação baseado na palavra de Deus. E ele me ajudou a enxergar padrões destrutivos que eu vinha carregando, alguns por anos, e me mostrou que Deus não quer apenas que eu sobreviva. Ele quer que eu seja restaurado, liberto e pleno nele. Uma das maiores lições que eu aprendi no CR foi sobre o poder da vulnerabilidade e da comunhão. Eu sempre achei que precisava resolver tudo sozinho, que admitir fraqueza era sinal de fracasso, mas através das partilhas e do apoio das pessoas que estavam comigo na mesma jornada ali, na mesma luta, eu percebi que Deus trabalha na nossa vida quando a gente se abre, quando a gente deixa de lado as máscaras e enfrenta a verdade com humildade. Além disso, o CR me ensinou que não basta apenas querer mudar. A restauração exige ação, exige entrega, passo a passo. Eu pude identificar as áreas da minha vida que precisavam de intervenção de Deus e aprender a confiar nele, para superar aquilo que por tanto tempo me prendeu, né? Hoje eu posso ver o quanto que esse processo foi essencial para minha caminhada, né, com Cristo. E se você sente que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser restaurada, seja um vício, uma mágoa, um medo ou até mesmo um padrão de comportamento, eu encorajo você a dar esse passo. Cristo veio para nos dar a vida em abundância e a restauração faz parte desse plano, né? O CR foi e continua sendo um divisor de águas para mim. Ele me mostrou que a verdadeira liberdade está em Cristo, que a gente não precisa carregar sozinhos nossos fardos, né, os fardos do passado, e que em Deus a cura para qualquer ferida. Se Deus começou uma obra em sua vida, Ele é fiel para completá-la. Eu sou prova viva disso. Amém? Deus te abençoe. Eu sou prova viva disso. Amém? Deus te abençoe. Vale um glória a Deus? Aleluia. Ai, meus irmãos, que bênção, né? Que bênção. Eu quero convidar alguns irmãos para orar comigo aqui pela igreja. Você que fez o Celebrando a Restauração, vem aqui à frente para a gente orar pela igreja agora, em nome de Jesus. Você que fez esses passos, que concluiu esses passos. Esses são alguns irmãos que queremos contar com a oração deles e com a mão de obra também. Irmãos, dia 12 de março, nós vamos começar uma parte do Celebrando a Restauração, que é o encontrão. O Celebrando a Restauração, ele tem uma tríade. Ele é feito com o encontrão, que é um encontro que é onde nós temos aqui uma mensagem direcionada com a área de restauração, com inclinações e tudo mais que carecemos colocar diante do Senhor. Um momento de louvor ao Senhor curto, mas uma palavra também breve, de 20 minutos no máximo, a não ser que seja um palestrante realmente da área, né, das emoções, que às vezes precisa se estender um pouquinho, mas normalmente as palestras são de 20 minutos, bem rápidas. E depois, irmãos, homens e mulheres vão se separar, no máximo em 10 pessoas, e vão ter um momento para colocar diante do Senhor aquelas demandas que estão sofrendo, vivendo, e podem tanto falar passo, não quero falar, quanto podem abrir o seu coração. Entendemos que vai ser uma ferramenta, irmãos, importantíssima no processo deste cuidado. E Elias passou com o Senhor e depois com os demais discípulos. Também nós precisamos passar por esse processo. Quartas-feiras, a partir do dia 12 de março, 19h30, queremos fazer algo muito especial para o Senhor, e que vai atingir o teu coração também, em nome de Jesus. Você crê nisso? Crê? Então quero convidar você que crê e que quer dar o passo, como Elias fez. Vem aqui à frente. Esses irmãos aqui vão orar por você, em nome de Jesus. Pode fechar os olhos, se você fica mais à vontade, mas se você quer assumir esse compromisso com a sua restauração, quer estar conosco aqui às quartas-feiras, neste tempo precioso, vem à frente aqui, queremos orar por você em nome de Jesus. Você disse que quer,
Você disse amém. Eu quero ver você dando o seu primeiro passo, em nome de Jesus. Para você também dar testemunhos, como este que você ouviu aqui, em nome de Jesus. Vem à frente. Se o Espírito Santo de Deus está tocando teu coração a assumir esse compromisso, vem aqui, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Nós não vamos nos demorar nisso, a nossa ideia aqui é que o Espírito Santo de Deus fale com seus filhos em nome do Senhor. Ache alguém para dar aqui um abraço, e essa pessoa vai orar com você, pedindo ao Senhor que te fortaleça para viver esse processo, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus está falando com você? Vem aqui à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Vem aqui, querido irmão, querida irmã, que nós vamos ter esse tempo precioso para o louvor da tua glória, em nome do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, querida irmã, nós vamos começar esse momento e entendemos que Deus fará grandes coisas para o louvor da sua glória. E teremos uma igreja aqui, irmãos, curada. E quem entrar lá aqui vai falar, que povo é esse? A gente vai falar assim, não somos nós não, é a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, quero orar agradecendo por esses queridos irmãos também e por este projeto. Tem mais gente que me falou, pastor falou de CR, não falou que a gente vai ajudar. Eu falei, mas vai ajudar, né? Eu falei, que desejo, né? Tem gente se capacitando lá na IBB para vir nos ajudar também. Irmão Cristiano, irmã Daiane, que foram restaurados em seus casamentos, em suas vidas. O irmão Cristiano quase semanalmente ia aos UPAs tomar remédio para ansiedade, irmãos, porque ele achava que ele ia morrer. Ele veio nessa igreja, pastor, lembra das minhas crises? Falei, lembro. Não tenho há um ano não entro mais em hospital nenhum, porque Deus restaurou o meu coração, tratei com a minha esposa, com a minha família, hoje eu sou um homem alegre em Cristo. Falei, meu Deus, eu achei que não era possível mais, que ele ia ter que conviver com isso. Irmãos, ele vai testemunhar aqui novamente sobre isso, porque Deus fez. E o Celebrando a Restauração foi uma ferramenta. Ferramenta, irmãos. Quem faz é o Senhor, mas é uma ferramenta que tem abençoado a muitos. Pedir para a Rô orar por nós, então, consagrando esse momento ao Senhor, dando graças ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, Pai amado, o nosso Jesus Cristo, que nós celebramos nesta manhã sua morte, Pai. Pai, esse trabalho, Senhor, do Celebrando a Restauração, Jesus veio para dar vida e vida abundante, Pai. Eu creio que o processo do CR, Senhor, é esta vida abundante, Senhor, que o Senhor quer para nós. Sairmos da caverna, Senhor, como Elias fez, e se levantou, Senhor, e foi, ó Deus, e cumpriu o propósito do Senhor. E depois, ó Deus, tu levaste ao céu, Pai. Mas antes disso, ele teve que cumprir o propósito, Senhor, que o Senhor estabeleceu para a vida de Elias, Pai. E eu sei que cada um aqui, Deus tem um propósito, Senhor, para abençoar a vida, a família, para vivermos nessa terra com, ó Deus, com amor, Senhor, tendo a certeza de que estamos aqui, Senhor, para um propósito de vida e vida abundante, Senhor. O Senhor tem, ó Deus, grandes bênçãos para nós, ó Deus, e a bênção maior, Senhor, é te conhecer, Senhor. E o processo do CR, Senhor, faz com que nós conheçamos ao Senhor, com que nós ouçamos a sua voz e andemos, Senhor, ó Deus, pelo teu propósito, Senhor. Pai, cada um que veio aqui à frente, Senhor, seja fortalecido, Senhor, mais e mais, Pai.
os que estão, ó Deus, sentados, Senhor, não se levantaram, mas que estão com muita vontade também, talvez por vergonha, por insegurança, Senhor, por dúvidas, Senhor, que sejam sanadas nesta manhã, que ninguém tema, Senhor, o fato de vir e fazer este processo, Senhor. Ó Pai, esteja capacitando cada dia mais os líderes, Senhor, que estarão, Senhor, ó Deus, nesse propósito juntos, Senhor, para celebrarmos a restauração de todas as famílias desta igreja, Pai. Queremos ver pessoas restauradas, fortalecidas, ó Pai, curadas, Senhor, como eu tenho sido curada a cada dia, Senhor, de toda depressão, de toda angústia, de toda ansiedade, Senhor, de toda fibromialgia, de toda, Senhor, ó Deus, toda doença, Senhor, sistêmica, Senhor, porque eu tenho um Deus que é poderoso e que é um Deus que faz obras maravilhosas e fará em todos, Senhor, que aqui, ó Deus, se colocarem diante do teu propósito, Senhor. Pai, te louvo pela vida abundante que o Senhor tem me dado. Te louvo pela vida abundante que a Igreja Batista do Jardim Maracanã está vivendo, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti e tudo é para o louvor da Sua glória, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e, ó Deus, rendemos a Ti todas as glórias, Senhor, merecidas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, irmãs. Deus abençoe você, você que nos acompanha online também. Se você também assumiu o compromisso aí de casa, dia 12, quarta-feira, 19h30, vamos estar recebendo você aqui, em nome de Jesus, nesse tempo.